Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque os reforços estão liberados e podem estrear contra o Juventude. O Ramon tem todo mundo à disposição. Será que ele vai mesclar? Vamos tentar projetar esse time. E Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, é contra o impeachment. Ela se posicionou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô tentando, a voz aos poucos vai saindo e vamos falar desse jogo contra o Juventude, quinta-feira, noite de quinta-feira, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, jogo de ida das quartas de final da competição. O Corinthians tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, mas, inegavelmente, tem uma possibilidade aí, né, do Corinthians ir avançando nas Copas, faturar um dinheiro, daqui a pouco belisca um título, a gente não sabe. Ainda mais se escapar no Brasileiro, né? Se daqui a pouco emendar 2, 3 vitórias, que dê uma tranquilidade maior, vai fazer com que o Corinthians consiga ir mais solto para essas disputas das Copas, né? Onde tem uma perspectiva interessante. O problema é que está pesando, né? Está pesando essa história de daqui a pouco você é eliminado da Copa, vai se voltar para o Brasileiro e talvez não dê mais tempo de recuperar. Então, essas situações aí estão mexendo com o Corinthians nessa temporada. Mas não tem muito o que fazer, né? O Corinthians é um clube gigante, quando ele vai jogar uma partida, ele precisa buscar a vitória, porque também, dentro daquilo que eu já falei para vocês, pode dar confiança, né? Para que o clube possa, sei lá, conseguir uma vitória sobre o Flamengo, que seria fundamental nesse jogo de domingo, dia do aniversário do clube, na Neoquímica Arena. Vamos lá. O Juventude é um time que também faz uma temporada muito boa. Ele começou com o Thiago Carpini, depois, pouca gente lembra disso, né? Depois do acesso do Juventude para a elite, o retorno do Juventude. Só que o Thiago Carpini recebe a proposta do São Paulo e resolve deixar o projeto. Vai para o São Paulo, quem assume é o Roger Machado. O Roger chega ao vice-campeonato gaúcho e depois eliminando o Inter na semifinal. Depois elimina o Inter na Copa do Brasil. E aí o Inter vai buscar o Roger. E aí chega o Jair Ventura. E o Jair Ventura dá sequência no trabalho. Inclusive, né, eliminando o Fluminense e chegando agora para disputar com o Corinthians. É uma equipe que tem jogadores experientes, né, como o próprio Nenê, né, talvez sejam mais, o Alan Ruschel, o Lucas Barbosa, Santos. Tem vários jogadores interessantes, né, o Rodrigo São, o zagueiro, o Gabriel Vasconcelos, que está fazendo uma boa temporada no gol também. É um time cascudo, tá? Tem alguns jovens jogadores, mas é um time que está se tornando cascudo em grandes decisões. E jogar lá sempre é muito difícil. Uma friaca, o Corinthians já chegou lá, em Caxias do Sul, né? E assim, não é fácil. Na verdade, o Corinthians treinou no CT do Grêmio, que é o CT Luiz Carvalho, próximo do Rio, também super frio. Está em Porto Alegre e ruma para Caxias. Acho que chegou a Caxias agora à noite, né? Chegou a Caxias agora à noite, na noite dessa quarta-feira. Aí sim, que é cerca de 1h30, 1h40 de Porto Alegre, para poder disputar essa partida na quinta-noite. O Ramon Dias, ele tem todo mundo à disposição, praticamente. E resta saber, será que ele vai de 3 zagueiros? Será que ele vai linha de 4? Será que ele vai preservar jogadores pensando no Campeonato Brasileiro? Ele tem feito isso nas Copas e tem dado certo. E eu acho que é o que ele vai fazer. Porque esse discurso de que eu até abri esse vídeo falando sobre isso, não, o Corinthians tem que pensar em tudo. O treinador, ele pode estar chegando no momento do tipo assim, tá bom, eu sei que é importante, mas como ele já mostrou em outros momentos, quando ele escalou reservas contra o Grêmio, por exemplo, lá nas oitavas, e acabou avançando. Então, o que ele deve estar pensando? Cara, eu vou priorizar o brasileiro, eu estou com um elenco um pouquinho mais numeroso dessa vez, em termos de qualidade, né, até pelos reforços que chegaram, então consigo mesclar o time e não perder tanta qualidade assim, e claro, porque eu preciso ter todo mundo descansado para esse jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro, que é uma final que o Corinthians vai disputar no domingo. Mas vamos lá, ele provavelmente vai jogar com o Hugo, né? Porque o Hugo, goleiro joga todo jogo e o Hugo é um cara que tem garantido, né, para o Corinthians bons resultados. Aí ele pode usar o Fagner, já que o Mateuzinho é o titular dele no Campeonato Brasileiro, pode usar o Fagner e aí, poxa vida, se a gente achar que o Fagner é ruim, né, a gente vai todo mundo para casa, né? O Fagner não é o mesmo de antes, é fato. Mas ele é um bom jogador e pode muito bem jogar essa partida contra o Juventude. Aí se ele fizer a linha de 3, Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres, o André Ramalho ele costuma
dar uma preservada, até por já ter mais de 30 anos, e ser titular absoluto da defesa. Ou linha de 4, né? Gustavo Henrique e Kaká, com o Hugo na esquerda, já que o Matheus Bidu é o novo titular da posição. Aí vamos para o meio. Podemos ter estreia. O José Martínez, o venezuelano, que está no bid e já foi anunciado, que vai vestir a camisa 70, foi confirmado, e o Héctor Hernández a 22, o José Martínez vinha jogando na Liga Norte-Americana, então ele está pronto, e ele chegou muito bem fisicamente, ele pode estrear. Já que o Rian tem deixado a desejar em alguns jogos, o Charles também não inspira tanta confiança, e o Charles hoje tem que ser titular do time pela lesão do Alex Santana e pela característica que ele tem. Então, podemos imaginar daqui a pouco o José Martínez titular abrindo o meio-campo com o Ranieri, com o próprio Breno Bidon e o Igor Coronado, né, com esses 3 jogadores de meio, já que o Rodrigo Garro, aí sim, titular, pode entrar no segundo tempo, pode jogar menos tempo, preservando ele para o final de semana, é o que o Ramon tem feito. E aí, no ataque, você tem o Yuri Alberto, o Romero, o Pedro Henrique, o Giovani, você tem, enfim, algumas possibilidades. Eu acho que ele vai de Pedro Henrique, Yuri e Romero. Acho que é uma boa escalação, projeção, com o Héctor Hernández sendo aproveitado no segundo tempo, né? O Pedro Raul, ele até deu 2, 3 jogos para o Pedro Raul jogar e, assim, não está resolvendo, né? Ainda mais na lesão do Yuri, né? No problema de saúde do Yuri, que ele teve que se afastar. Então, ele voltando, eu imagino que o Yuri vai ser titular, até para ganhar um pouco mais de ritmo agora, né? Ele voltando aos pouquinhos. Se ele não tiver condições para 90, daí você põe o Héctor Hernández e a gente vai poder ver alguns minutos do espanhol. Deve ser esse o time. Ou, né, eu falei várias possibilidades aqui, né? Deve ser mais ou menos esse o time que o Ramon coloca em campo diante do Juventude. Agora, falando sobre a situação fora de campo, a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do clube, na verdade, o presidente Alexandre Domênico Pereira, né, o Alê, ele se posicionou contra o impeachment de Augusto Melo, que não está confirmado ainda, é apenas uma abertura de um processo solicitada aí por 90 conselheiros, 90 assinaturas, que enviou um requerimento ao Conselho Deliberativo. O Alê, ele se posicionou e, cara, ele fez o questionamento que todo mundo está fazendo. Por que só agora? Por que agora? Onde estavam esses caras? Depois de uma derrota, sério, isso ajuda o clube? São os questionamentos que o Alê está fazendo. Por exemplo, né, para nós, como corintianos, estou colocando entre aspas aqui, é inadmissível um dia depois da derrota para o Fortaleza, com o corintiano fazendo conta para escapar do rebaixamento, um grupo de 85 pessoas, ele coloca aqui, fazer conta para ser protocolado o pedido de impeachment. Nesse momento, os Gaviões da Fiel são contra o impeachment, disse o Alê num vídeo. Estamos dando carta branca para as investigações. Quem errou vai ter que pagar, mas desde que tenham provas. Não vamos aceitar impeachment sem provas. O momento é de união. Se quiserem se matar politicamente, se matem, mas com os Gaviões fiscalizando. O que vocês estão fazendo com o clube é inadmissível. Só que também o Alê cobrou os jogadores do Corinthians. E vocês, jogadores, é hora de reagirem. A fiel torcida não aceita mais ser motivo de chacota. Quem tem que tirar a gente dessa situação são vocês. Vamos fazer festa no dia 1º, no aniversário do clube. Vamos viajar para Caxias. Falta representatividade. Muita gente já deu a vida por esse escudo. Já acendemos sinalizadores por vocês, fizemos recepção, entregamos cartilha, invadimos o CT, invadimos o Parque São Jorge. Enfim, muita coisa aqui. Nesse jogo, contra o Fortaleza, será que vocês estão se cobrando no vestiário? Vocês discutem entre vocês por conta da performance em campo? Olha o que a Fiel faz por vocês. Enfim, ele cobra uma reação dos jogadores. É contra o impeachment, desde que haja provas, e aí todo mundo tem que pagar, é mais ou menos aquilo que qualquer pessoa sensata pensa nesse momento, mas que o momento do impeachment, do processo de impeachment, não favorece o clube, porque o time precisa sair dessa situação, né? Enfim, é o posicionamento da principal torcida organizada do clube contra o movimento de impeachment para Augusto Melo nesse momento. E o jogo contra o Juventude, ele está meio
desconectado disso tudo, porque é um jogo de Copa, onde o Corinthians está bem, pode classificar, ganhar uma grana, dar uma motivada aí no ano do torcedor, mas todo mundo sabe, né, que o foco está no domingo, contra o Flamengo, no aniversário do clube, para que o Corinthians consiga respirar um pouquinho. Já pensou se sai essa vitória? O Flamengo está envolvido aí também, né, nesse jogo contra o Bahia, venceu o primeiro jogo em Salvador, daqui a pouco o Tite está cheio de problemas, cheio de desfalques, mas o Pedro pode ser que volte, enfim. E o Flamengo é sempre forte, né? Titular ou reserva. O fato é que o Corinthians vai ter que suar sangue para vencer esse jogo, porque não dá para negociar com outro resultado, com a campanha que está fazendo no Brasileiro e o momento que está vivendo o time. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Perdão pela voz.